Há momentos na vida em que tudo parece escorrer pelos dedos. Você já viveu isso? A sensação de olhar para trás e pensar: como eu cheguei aqui? Como alguém que já teve segurança, planos, oportunidades, pode acordar um dia com o coração pesado, sentindo que perdeu tudo? Eu sei como é caminhar por esse vale silencioso, onde ninguém vê o quanto você está lutando para não desmoronar. E hoje, eu quero te levar por um caminho que poucos têm coragem de trilhar, o da reconstrução. Mas não aquela reconstrução superficial, não aquela que você tenta mostrar para os outros. Estou falando daquela que começa por dentro, no ponto exato em que suas crenças, seus medos e sua identidade se encontram. Quando eu era adolescente, passei por uma fase em que literalmente não tínhamos alimento suficiente para colocar na mesa. Lembro de uma noite específica em que a casa estava em silêncio. Minha mãe chorava no quarto e meu estômago doía não só de fome, mas de vergonha. E é estranho dizer isso. Porque quando você perde algo material, você sente falta, mas quando perde dignidade, sente um buraco que parece que nunca fecha. Naquele dia, eu estava sentado no chão da cozinha, imaginando como seria ser alguém que tivesse controle da própria vida. E enquanto eu pensava, alguém bateu à porta. Era alguém trazendo comida para a minha família. E isso mexeu comigo de um jeito que nenhuma teoria, nenhum livro, nenhuma palestra poderia ter feito. Eu me perguntei: por que alguém faria isso por nós? E outra pergunta ainda mais profunda: como eu permiti chegar tão longe? Eu descobri algo ali, naquele instante silencioso entre a dor e a gratidão. Descobri que a vida não muda quando você perde ou ganha coisas. A vida muda quando você muda o significado que você dá ao que vive. Porque a verdade é simples. Você pode ter tudo e perder tudo. Você pode cair mais fundo do que imaginou. Mas nada, absolutamente nada, está perdido enquanto você tiver a capacidade de atribuir um novo significado às suas experiências. E eu sei que, estatisticamente, a maioria das pessoas já passou por alguma queda brusca ou vive hoje um conflito interno que ninguém sabe. A sensação de que não é bom o suficiente, a culpa por erros do passado, o medo de não conseguir recomeçar. Talvez você esteja aí pensando: por que isso sempre acontece comigo? Por que eu saboto minhas próprias chances? Por que, toda vez que tento avançar, parece que algo me puxa de volta? A pergunta certa nunca foi: por que isso acontece comigo? Mas sim: o que isso quer me ensinar? O que eu descobri ao longo da minha vida e depois de treinar milhares de pessoas ao redor do mundo é que existe um padrão emocional que define quem consegue se levantar e quem permanece no chão. E a ciência comprova isso. Estudos sobre psicologia comportamental mostram que cerca de 80% das nossas decisões diárias são emocionais e não racionais. Isso significa que, se suas emoções forem frágeis, seu destino também será. Então, a verdadeira pergunta é: como fortalecer aquilo que ninguém vê? Como reconstruir a identidade enquanto o mundo inteiro só presta atenção nos resultados? A resposta começa aqui. Você não precisa ter nada para recomeçar. Você precisa ser alguém diferente para não repetir a mesma história. E isso começa quando você confronta suas crenças internas, quando encara a dor sem fugir, quando decide que sua história não termina no capítulo da queda. Mas deixa eu te provocar. Quantas vezes você já desistiu antes de tentar de verdade? Quantas oportunidades você deixou passar, porque a dúvida parecia mais real do que seu potencial? Quantas vezes você se convenceu de que não era capaz, quando na verdade só estava com medo de não corresponder às expectativas dos outros? Eu posso te garantir, a queda nunca é o fim. A queda é o movimento que te posiciona para um salto muito maior, se você tiver coragem de observar o que ela veio revelar. Agora respira fundo, porque na próxima parte eu vou te mostrar como transformar emoção em força, dor em propósito e caos em clareza. E caminhar comigo por esse processo pode ser exatamente o divisor de águas que você nem imaginava que precisava. Quando você chega ao ponto em que tudo desmorona, algo muito profundo acontece dentro de você. As máscaras caem. E isso assusta,
Porque de repente você vê quem realmente é quando ninguém está olhando. Eu já vivi momentos em que, mesmo após conquistar reconhecimento, resultados, palco, pessoas dizendo que eu era uma referência, eu me via sozinho com meus pensamentos, percebendo que ainda existiam batalhas internas que o mundo não faz ideia. E essa é a grande verdade que quase ninguém admite. Não importa o quanto você já tenha conquistado, se dentro de você existe um conflito não resolvido, mais cedo ou mais tarde, ele drena sua energia, afeta suas decisões e destrói suas oportunidades. Mas por que isso acontece com tanta gente? Porque a maioria vive tentando controlar o que está fora, mas ignora completamente o que está dentro. É como tentar arrumar o jardim enquanto a raiz está apodrecendo. Não funciona. E uma pesquisa recente da área de psicologia econômica mostrou algo impactante. Pessoas que acreditam que seu valor está diretamente ligado ao que elas possuem são estatisticamente 3 vezes mais propensas a viver estresse financeiro, mesmo quando ganham mais do que a média. Ou seja, não é sobre dinheiro, é sobre identidade. E deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que estava vivendo abaixo do que é capaz? Quantas vezes você adiou seus planos porque acreditava que não era o momento certo? Quantas vezes você esperou a aprovação externa para tomar decisões que só você poderia tomar? A maioria das pessoas vive uma vida inteira assim, e só descobre tarde demais que esperar é a forma mais silenciosa de se autodestruir. Eu lembro de uma situação, anos atrás, antes de qualquer reconhecimento mundial, quando eu estava morando em um pequeno apartamento, tentando entender como transformar meu conhecimento em algo que realmente ajudasse as pessoas. Eu tinha acabado de economizar um valor que parecia enorme para mim na época, algo em torno de alguns poucos dólares por extenso, e investi tudo para participar de um seminário. Era tudo o que eu tinha. Tudo. E eu fiquei apavorado. Toda parte de mim dizia que aquilo era arriscado demais, que eu podia perder tudo e acabar exatamente onde eu estava tentando sair. Mas havia outra voz, pequena, porém firme, dizendo: se você não investir em você, ninguém mais vai. Eu segui essa voz. E aquele evento mudou completamente o curso da minha vida. Não porque alguém me deu uma fórmula mágica, mas porque eu entendi que as pessoas que reconstroem suas vidas não são as mais inteligentes nem as mais talentosas. São as mais comprometidas. Comprometidas em tomar decisões que a maioria evita, comprometidas em continuar quando estão cansadas, comprometidas em dar passos mesmo quando os resultados ainda não aparecem. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um pedido sincero agora. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se de alguma forma está te tocando, clicando dentro de você, clique no gostei e se inscreva no canal. Isso parece pequeno, mas é assim que este tipo de mensagem continua chegando a quem precisa. É isso que permite que o conteúdo cresça, que mais pessoas encontrem direção, que histórias como a sua sejam transformadas. Quando você faz isso, você não está só apoiando um vídeo, está sustentando uma corrente de pessoas que querem reconstruir a própria vida. Mas vamos voltar ao ponto principal, porque talvez você esteja preso em algo muito maior do que imagina. Talvez você esteja carregando culpas antigas, responsabilidades que não são suas, expectativas pesadas demais. Talvez você tenha perdido uma relação, um emprego, uma oportunidade, e isso destruiu sua confiança. A pergunta que eu quero te fazer agora é: o que disso tudo realmente pertence ao seu passado e o que você ainda está carregando à toa? Porque existe uma verdade dura e libertadora ao mesmo tempo. Nada muda enquanto você não quebrar o padrão que te trouxe até aqui. Nada. Pessoas que perderam tudo e reconstruíram não fizeram isso por sorte. Fizeram porque mudaram a forma de interpretar suas experiências. E quando você muda sua interpretação, muda sua identidade. E quando muda sua identidade, tudo que está ao redor muda junto. Na próxima parte, eu vou te mostrar como agarrar de volta o controle emocional e transformar isso em ação prática, mesmo que você esteja num dos momentos mais difíceis da sua vida. E eu prometo, quando você entender esse próximo passo, vai perceber que a vida nunca tirou tudo de você. Ela apenas está te preparando para algo muito maior.
Vamos falar sobre controle emocional, porque aqui está a diferença entre quem permanece no fundo do poço e quem consegue transformar uma queda em impulso. Quando eu olho para a minha própria vida, percebo que não foi dinheiro, talento ou contatos que me fizeram chegar onde estou. Foi a capacidade de tomar decisões, mesmo quando minhas emoções gritavam para eu desistir. Eu já vi pessoas com talentos extraordinários, fortuna aparente e oportunidades incríveis afundarem em depressão, dívidas e arrependimento simplesmente porque não aprenderam a dominar o que sentiam. E eu posso citar um exemplo forte: André Agassi, que no auge da carreira enfrentou crises profundas de motivação e identidade e só conseguiu retomar sua trajetória quando redefiniu seu significado pessoal e se concentrou no que realmente importava, não apenas no que o mundo via dele. E eu sei que você agora pode estar se identificando com isso. Talvez você acorde todos os dias e sinta aquela ansiedade constante, aquela pressão invisível, aquela dúvida que corrói a confiança. Talvez você se pergunte se algum dia terá estabilidade financeira, se conseguirá reconstruir sua vida, ou se já perdeu tempo demais para recomeçar. Eu te entendo. E você não está sozinho. A pesquisa mostra que mais de 60% das pessoas relatam insatisfação profunda com sua vida financeira e pessoal. E isso impacta diretamente na saúde mental, na produtividade e na qualidade dos relacionamentos. Isso é real, é científico, não é teoria barata de motivacional. Mas existe uma saída prática, e é aqui que muitos erram. A maioria das pessoas pensa: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse oportunidades, minha vida mudaria. Mas não é sobre isso. É sobre treinar seu estado emocional para tomar decisões com clareza, mesmo quando tudo parece perdido. Eu costumo ensinar uma técnica simples. Sempre que um pensamento negativo surge, eu paro e faço 3 perguntas essenciais. 1. Isso é verdade ou é uma interpretação minha? 2. Isso me serve para crescer ou me limita? 3. Qual ação pequena, imediata e prática posso tomar para mudar isso? Aplicar isso diariamente, mesmo por 10 minutos, começa a criar um novo padrão neurológico. E é assim que você reconstrói seu poder interno. Vou te dar um exemplo real de aplicação nos dias de hoje. Imagine que você perdeu o emprego ou seu negócio quebrou. Você poderia se afundar em culpa, arrependimento e medo. Mas se você parar e perguntar: qual é o passo que posso dar hoje que me aproxime da solução? Você descobre que sempre há algo que depende só de você. Talvez seja atualizar seu currículo, aprender uma nova habilidade online, oferecer um serviço freelance, ou até mesmo fazer contatos que antes você não ousava. Cada ação pequena cria momentum, e momentum cria resultados tangíveis. E deixa eu te lançar um desafio agora, que eu raramente faço. Durante 7 dias, comprometa-se a tomar pelo menos uma ação prática diária que te tire da zona de conforto e te aproxime do seu recomeço. Pode ser uma ligação, uma pesquisa, uma tentativa de negócio, ou até escrever sua meta mais ousada e detalhar como alcançá-la. Faça isso com intensidade. Ao final de uma semana você vai perceber algo incrível. Pequenas ações geram confiança, e confiança gera resultados que parecem impossíveis no primeiro olhar. A grande lição aqui é: não é sorte, não é talento, não é herança ou oportunidades externas. É controle emocional aliado à ação consistente. Quando você consegue dominar isso, até a perda mais dolorosa se torna combustível para crescer, para criar, para transformar seu destino. E na próxima parte, vou te mostrar como reconstruir sua rede de apoio, fortalecer seus relacionamentos e usar o poder da conexão humana para acelerar sua reconstrução pessoal e financeira. Agora vamos falar sobre conexão humana, porque ninguém reconstrói a própria vida sozinho. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, a disciplina mais rigorosa e a força emocional mais sólida, mas se não tiver quem te apoie, quem acredite em você ou quem compartilhe da sua visão, a jornada será muito mais difícil. Eu vivi isso na pele. Antes de meus primeiros seminários, lembro de passar horas sozinho em um pequeno apartamento, rascunhando planos e estratégias,
sem ninguém para compartilhar ou validar minhas ideias. Havia momentos em que parecia que eu estava lutando contra o mundo inteiro, e na verdade estava. Até que percebi que para sair do zero, eu precisava construir pontes, não paredes. Precisava cercar-me de pessoas que me desafiassem, que me inspirassem e que estivessem comprometidas em crescer junto comigo. E isso não é teoria. Estudos em neurociência mostram que relacionamentos saudáveis são cruciais para a resiliência emocional e sucesso financeiro. Pessoas que mantêm conexões fortes têm menor risco de depressão, tomam decisões mais assertivas e até vivem mais tempo. Ou seja, reconstruir sua vida envolve não só você, mas também quem você permite entrar nela. E muitas vezes é necessário cortar relações tóxicas, aquelas que drenam energia, que questionam sua capacidade ou que alimentam suas inseguranças. Vou dar um exemplo de aplicação prática. Imagine que você perdeu tudo e sente que ninguém te entende. Ao invés de se isolar, busque grupos de apoio, comunidades online, mentorias, pessoas que já passaram por situações parecidas. Isso cria um efeito multiplicador. Você aprende com os erros e acertos dos outros, recebe incentivo real e, mais importante, começa a internalizar que a recuperação é possível. Lembro de uma pessoa famosa que se reinventou assim, transformando a adversidade em oportunidade. Mas vou preservar o nome porque aqui quero que o foco seja em ação, não fama. E outra estratégia poderosa é retribuir. Isso mesmo, enquanto você reconstrói sua vida, encontre uma forma de ajudar alguém. Estudos demonstram que pessoas que praticam atos de generosidade aumentam seus níveis de dopamina e oxitocina, hormônios ligados à felicidade e ao bem-estar. Ou seja, ao ajudar alguém, você está fortalecendo sua própria resiliência emocional. Isso cria uma rede de apoio mútua, onde você dá e recebe forças para continuar avançando. Eu sei que muitos têm medo de pedir ajuda. Perguntas como: e se me rejeitarem? E se não me levarem a sério? E se eu parecer fraco? Surgem instantaneamente. Eu entendo, eu passei por isso, mas a verdade é que coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. E cada pequena conexão que você constrói, cada passo em direção a pessoas que podem te apoiar, diminui a sensação de solidão e acelera a reconstrução da sua vida. E aqui vai uma pergunta provocativa. Quantas oportunidades você já perdeu simplesmente por não se abrir ou por acreditar que precisava resolver tudo sozinho? Quantas portas permaneceram fechadas porque você não se permitiu receber ajuda? Reconstruir envolve, sim, olhar para dentro, mas também olhar para fora. Identificar aliados, mentores, parceiros e pessoas que compartilham do seu objetivo de crescimento. Na próxima e última parte, vamos unir tudo isso: emoção, ação, conexão e significado, mostrando como transformar essa reconstrução em prosperidade real e duradoura, para que você nunca mais precise sentir que perdeu tudo. Você vai aprender a criar um ciclo de crescimento que, uma vez iniciado, gera resultados concretos e sustentáveis, financeiros, emocionais e pessoais. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta: emoção, ação, conexão e propósito. É aqui que a verdadeira reconstrução acontece. Você já percebeu como muitas vezes as pessoas focam apenas em ganhar dinheiro ou acumular coisas, mas esquecem que a prosperidade real começa por dentro? Eu já estive nesse lugar. Anos atrás, mesmo com alguns resultados tangíveis, sentia um vazio enorme, como se estivesse correndo atrás de algo que nunca preenchia a alma. Até que percebi que dinheiro e sucesso são apenas reflexos do que você mantém internamente: energia, clareza, foco e significado. Quando alguém perde tudo, surge a oportunidade de redefinir sua vida. Isso é algo que muitas pessoas famosas conseguiram. Reconstruíram totalmente seu caminho ao alinhar propósito com ação consistente. Mas, da mesma forma, existem pessoas que perderam tudo por não aplicarem esses princípios, por ignorarem o que realmente importa. E o que faz a diferença é simples: entender que cada desafio é um convite para crescer, cada perda é uma chance de redefinir prioridades e cada medo é uma oportunidade de desenvolver coragem.
Agora pense comigo. Qual é o sentido do que você faz hoje? Será que você está preso em hábitos e padrões que não servem mais, apenas porque eles parecem confortáveis ou familiares? Ou você está disposto a tomar decisões que ninguém mais vai tomar, a investir em si mesmo, a criar novas habilidades e a construir um legado que faça sentido para você? Eu desafio você a olhar para a sua vida nos próximos 30 dias e se comprometer a fazer algo diferente todos os dias. Uma ação que te aproxime do seu verdadeiro objetivo, que fortaleça sua mente, suas relações e seu bem-estar financeiro. Lembre-se, prosperidade não é sorte, não é herança, não é chance. É uma sequência de decisões conscientes, pequenas ações consistentes, coragem para enfrentar o medo e inteligência emocional para transformar perda em aprendizado. Cada passo conta. Cada escolha redefine seu futuro. E quando você combina isso com pessoas que te inspiram, apoios sólidos e um propósito claro, você cria uma trajetória onde a queda não define quem você é, mas sim o impulso que ela gera para que você alcance alturas que nunca imaginou. E quero que você internalize isso. A vida que você deseja depende da energia que você decide sustentar. Não espere o momento perfeito. Não dependa da sorte. Construa sua base emocional, mental e física tão forte que suas decisões inevitavelmente melhorem. E quando suas decisões melhoram, tudo ao seu redor melhora. Eu já vi isso acontecer com pessoas de todos os níveis, de atletas como Andre Agassi a indivíduos comuns que simplesmente decidiram mudar sua interpretação do que perderam. Hoje, você tem a chance de escrever o próximo capítulo da sua vida. Não como alguém que perdeu tudo, mas como alguém que transformou dor em poder, medo em coragem, perda em prosperidade. E isso começa agora, neste exato momento. O que você vai escolher fazer hoje para que daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, você olhe para trás e diga: eu não apenas sobrevivi, eu renasci mais forte, mais sábio e mais realizado. Essa é a verdadeira reconstrução. E lembra, o poder de transformar sua vida sempre esteve em você. Apenas espere o momento em que você decida ativá-lo. E enquanto você reflete sobre tudo isso, quero que sinta algo importante. Essa jornada de reconstrução não é linear, não tem um ponto final definido. Cada ação que você tomar, cada escolha consciente, cada decisão de enfrentar medo ou dúvida, está construindo algo maior do que você imagina. E o incrível é que você não precisa esperar para ver resultados perfeitos. Cada passo, mesmo pequeno, já está mudando sua vida neste exato momento. Então, respire fundo e reconheça. Você tem dentro de si tudo o que é necessário para transformar qualquer perda em oportunidade. A energia que você decide sustentar hoje vai determinar como seus próximos dias, meses e anos se desenrolarão. Pense nisso, sinta isso e haja a partir disso, porque o verdadeiro poder não está no que o mundo te dá ou tira, mas no que você escolhe fazer com o que está em suas mãos agora. E lembre-se, cada momento é uma chance de reconstruir, redefinir e reencontrar o que realmente importa. O resto é consequência.